Sejam todos bem-vindos. Estamos começando hoje o nosso primeiro programa, o programa 001. Nós somos a Igreja Presbiteriana Sião. Eu sou o pastor Rodrigo Paradella e nós estamos começando Sião Papo Aberto. Então nós estamos aqui nessa primeira transmissão com muita alegria. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Vamos compartilhar esse momento aqui, momento único. Então, tem a sua pergunta? Mande para nós, pode escrever no chat aí, entre em contato conosco. Muito bem, hoje nós já estamos começando esse programa com um tema extremamente importante. É o Setembro Amarelo. Agora, como que aconteceu o Setembro Amarelo? Qual a história por detrás do Setembro Amarelo? Muito bem, havia um jovem, na verdade, 17 anos, ali nos Estados Unidos, o Mike, 17 anos, um jovem conhecido, um jovem que tinha a vida inteira pela frente, mas ele, infelizmente, atentou contra a sua própria vida. Esse jovem, que era mecânico, tinha um Maverick 68 amarelo, ele pegou todo mundo de surpresa. Ele comete esse ato com ele mesmo, e aí a família e os amigos foram pegos de surpresa. Visto isso, os seus amigos, no dia do seu velório, preparou uma cesta grande com cartões e com fitas amarelas e com um dizer muito grande que dizia: se precisar, peça ajuda. Então, dessa forma, esse símbolo amarelo, por causa do carro do Mike, se estendeu por toda a cidade, por todo o país, e assim, em 2003, a OMS, então, declara que setembro, dia 10 de setembro, seria, então, um dia mundial da prevenção do suicídio. E o amarelo por causa do carro de Mike. Um tema extremamente importante para um tempo que estamos vivendo, tempo de pandemia e já pensando num pós-pandemia. E para esse bate-papo continuar de uma forma tão bacana, tão legal, nós temos aqui, nessa noite, no primeiro programa, uma presença ilustre para abrilhantar o nosso primeiro Sião Papo Aberto, a nossa amiga psicóloga Aline Simão. Ai, olha esse ilustre, viu? Obrigada pelo carinho, boa noite a todos, Dani, pastor Rodrigo, quem aí está nos assistindo de casa, os amigos que a gente foi aí compartilhando, né, o link, pessoas que talvez não nos conheçam, e a nossa ideia aqui é passar para vocês todo um carinho com esse tema que muita gente não quer ouvir, não quer falar sobre isso, mas um assunto que precisa muito ser falado, né? Eu venho lá de Rio das Ostras, né? Saí daqui de Cordeiro, fui viver lá em Rio das Ostras com meu esposo, e lá eu me formei e comecei o meu trabalho na área de saúde mental, na área de cuidado das pessoas, né? Hoje eu trabalho no atendimento clínico e trabalho também na área de gestão de pessoas em RH, que é uma extensão do cuidado das pessoas, e aí na área do trabalho, né? E estou muito feliz de ser convidada para esse projeto que está nascendo, né? O programa 001. Obrigada por esse carinho. Amém, legal. E também está conosco a Dani, o pessoal costuma chamar de primeira dama, né? A Dani Paradella está conosco também nesse primeiro programa. Então, Dani, a palavra está contigo. Oi, gente, sejam bem-vindos no 001. E é uma alegria estar com a Aline aqui. E eu já vou de cara perguntar uma coisa para a Aline. Vamos lá. Aline, por que a importância dessa abordagem no mês de setembro para falar desse tema que nós pensamos ser tão importante para ser lembrado e memorável durante todo o ano? Vamos lá, né? A gente tem vários meses do ano aí colorindo o nosso ano com a parte de conscientização. Então, é um marco, eu costumo dizer, é o dia D, né? E o Ministério da Saúde faz isso muito bem na propaganda, na sensibilização, envolvendo aí iniciativa privada, envolvendo o governo, onde a gente tem um assunto que precisa ser trazido.
se esse dado estatístico aí que você trouxe, né, um dado epidemiológico, se veio esse número, se esse número é levantado, é porque existe ali uma importância. A gente, enquanto profissional de saúde, não se apega muito à importância do dado epidemiológico para cuidar de alguém, porque cada pessoa é importante. Então, uma única ideação suicida ela é importante para um tratamento. Mas falando da data, né? O setembro ficou marcado na cor amarela, por essa história que você trouxe, dessa importância de trazer um momento de sensibilização. Uhum. Imagina um assunto que ainda infelizmente ainda é um tabu. Muita gente não quer falar sobre a possibilidade de alguém dentro da própria casa não querer viver. Porque o que é a ideação suicida, o ato suicida, a tentativa de suicídio? É o não querer viver. Sim. E rejeitar a vida, para muitos de nós, é um ultraje. Por que alguém não quer viver, né? Como não querer viver, Como né? não querer viver? E é muito assustador esse número, como diz o próprio site, setembroamarelo.com, diz que há no Brasil aproximadamente 12 a 13 mil suicídios por ano. Eles dizem que até 1 milhão no mundo. Uhum. Então, mediante um número tão expressivo, nós precisamos fazer essa pergunta. E aí, por quê? Como que alguém pode querer atentar contra a sua própria vida? E, além de tudo, eles lançam aí um postozinho, né? Cada caso. Dizem que o primeiro caso é depressão. Dizem que o segundo caso é um transtorno bipolar. Uhum. E também, segundo os relatos deles, que o terceiro caso é o abuso excessivo de drogas, que causa isso. Mas essa pergunta fica no ar, e como perguntar e como ter uma resposta, melhor dizendo. Exatamente. Quando a gente relaciona uma doença à tentativa de suicídio, é como se fosse uma consequência da pessoa que tem aquele diagnóstico, ela chegar àquilo. Isso não é verdade. Né? Não é. Quando uma pessoa chega a cometer uma tentativa de suicídio, ela pode sim estar passando por uma situação, por exemplo, de depressão, sim. Mas daí dizer que toda pessoa que sofre de depressão, ela vai tentar contra a vida dela? Não. A depressão é uma doença, né? Tem lá o CID, tem lá o registro, mas é uma doença como qualquer outra, ela tem tratamento. Então, tem pessoas que já aprenderam a lidar com o seu diagnóstico e vivem, né, com todos os controles, tanto da medicação, da terapia, da atividade física. A gente vai falar bastante sobre isso depois, né? Até no caráter preventivo, antes mesmo de pensar, né, na questão da patologia. Sim. Mas essa relação, sim, ela existe, mas a gente se apegar a ela, a questão do diagnóstico e a tentativa do suicídio como uma consequência de alguém que já tem um diagnóstico, a gente vai perder muita gente aí, não vai? Muita gente que talvez não teve nem oportunidade, nem hoje está sentindo aí, às vezes está se identificando com aquilo que a gente está falando aqui, de sentir muito triste, de sentir sem vontade de fazer aquilo que já fazia, e não tem nenhum diagnóstico. Então, vamos pensar fora rótulos. O melhor caminho, né? Pensar fora rótulos. Deixa eu te cortar um pouquinho. Sim. É interessante isso, porque nós estamos vivendo em uma pandemia. Quem não se sente triste hoje, né? Agora nós estamos saindo um pouquinho mais. Mas, olha, 6 meses atrás, quem não estava triste, amuado em um canto, né? Não aguentando mais rede social, não aguentando mais live, não aguentando mais nada disso. Não aguentando a própria casa, né? Porque o que nós tivemos que fazer na pandemia? Ficar mais tempo em casa, trabalhar em casa, cuidar dos filhos, ensinar lição, tudo no ambiente dentro de casa. Então, pensa o seguinte, seu trabalho, tua empresa, o cuidado com as ovelhas, foi tudo parar dentro de casa. E casa, a gente tem, por mais que a gente ame a casa, por mais que a gente goste de estar em casa, né, eu costumo até falar isso, a gente pode ir para um hotel, passar um fim de semana ótimo, no melhor hotel. Quando a gente chega em casa, qual é a sensação que a gente tem? Que saudade de casa, né? Que melhor lugar do mundo, né? Só que a gente fazendo isso tudo em casa, se está num quarto,
trabalhando, e daqui a pouco você está do outro lado do quarto, na cama, tentando dormir, tentando descansar. Isso não tem um impacto? Aquilo começa a perder o prazer. E o prazer de estar no próprio refúgio, na própria casa, perder o prazer de estar na própria casa, é difícil, né, lidar com isso. Para onde você vai? Porque casa a gente fica seguro dentro da nossa Qual casa, né? outro lugar que vai te dar tanta segurança e conforto que não a sua casa? Justamente. Né? Você pode ir para qualquer lugar, mas é a sua casa. Aquilo que você acabou de falar. A gente gosta de viajar, mas voltar para casa não tem igual. Nossa, não tem. E aí, a gente ficou em casa o quê? Começando, ficando estressado, né? Com toda aquela rotina que a gente dava conta lá fora, quando a gente entra em casa que se sente seguro, não, tá tudo ali mesmo, né? O pessoal aí administrativo, que deu para trabalhar em home office, quando via, já tinha dado a hora do trabalho, e aquilo foi se estendendo. Não é raro a gente ouvir isso. Então, isso foi trazendo, primeiro, um estresse, aquela irritabilidade, fora lidar com a questão da doença, do Covid, porque saber que a possibilidade de pegar a doença, acompanhar conhecidos, vizinhos, parentes, familiares que perderam a vida. Então, é um misto de estresse, é um misto de não ver esperança, porque a gente achou que ia virar o ano, ia virar a chave, isso não aconteceu, né? Muito e um pelo misto contrário, de luto, porque até a forma que a gente sepultou os mortos mudou. Mudou, a gente não teve... O que se tem no luto? O abraço, o acolhimento, né? E o abraço, o acolhimento faltou. Verdade. Faltou para quem ficou no luto. E você falou uma coisa, Aline, que nós podemos voltar 1 ano e meio atrás, quando começou a pandemia. Aí 1 semana, 2 semanas, 1 mês, 2 meses, não vai passar de 3 meses. Não, mas 6 meses já é demais. E aí nós ficamos no meio disso tudo. Aí a gente volta para o nosso tema quando a gente, peraí, quem não ficou triste depois de 1 ano? Parece que esse negócio nunca vai passar, e fica todo mundo revoltado, querendo fazer opção de coisa, e juntar as panelas em casa, na casa do vizinho, e fazer aquele churrasquinho que não pode ser feito, porque ninguém aguenta mais. Exatamente. Né? Então, a gente olha tudo isso, nós ficamos como uma comunidade, uma sociedade meio que coletivamente enferma. Sim. Coletivamente triste. Coletivamente desamparados. Né? Porque agora... o dito novo normal. E como viver com esse novo normal? Então, quando você para pensar em uma tristeza, posso dizer que tristeza é um sinal de suicídio? Num tempo como pandemia, muito menos, né? Sim. O que a gente avalia da tristeza? Aí a gente já falando um pouquinho de como que a gente identifica alguns sinais na gente ou nas pessoas que estão à nossa volta, que podem nos alertar, né? Fazendo essa relação com o amarelo, que é um alerta, né? Muito, não sei se teve essa relação na escolha, acho que não, porque é a cor do carro, né? Do rapaz, já pensando nisso, já respondendo. Mas colou muito, né? Fez uma conexão muito boa, porque esse alerta, né? Do amarelo, o que nos alerta no comportamento de uma pessoa, ou nosso mesmo, de que o negócio não está bom e precisa ser observado, né? Primeiro, é esse prolongamento da tristeza, né? A tristeza é um sentimento, né? É um afeto, perdão. Tristeza é um afeto. Você vai diminuindo ele a partir do tempo que aquilo já aconteceu. Então, você passou por uma situação, a gente passou por uma situação muito ruim. Aquilo trouxe uma tristeza. O quanto que aquilo está se prolongando? E aí, Aline, tem um tempo certo? 7 dias, né? A Bíblia fala com a gente, né? Pode o choro durar uma noite, mas né? A alegria vem pela manhã. A alegria vem pela manhã. Mas aquela tristeza, às vezes você já parou de chorar, você continua trabalhando, você continua usando o termo, né, que muitas pessoas usam, funcional. Você está funcionando. Só que está uma tristeza que ela parece que está ali, não sai dali. Tem tempo para isso? Olha, eu fico imaginando, eu pego para mim e no tratamento clínico, né, com os meus pacientes, né, no consultório. Quando alguém chegou hoje para uma sessão e traz uma tristeza, daqui 7 dias, como é que está aquela tristeza? Consegue graduar? Se ela está aumentando, se ela está diminuindo, né? Eu uso muito a ilustração da régua.
A régua de 0 a 10, como é que tá? Porque dá. A gente sabe quantificar isso, a gente. Isso não é, não é de direito de ninguém fazer isso por nós. É a gente que faz isso. Então, quando a gente percebe que aquela dor, por uma determinada coisa, por uma determinada situação, independente dela ser, aos olhos das pessoas, pequeno, médio ou grande, quando a gente percebe que aquela dor, ela não tá, aquela tristeza, ela não está diminuindo, ela não está ficando, eu não estou ficando confortável, aquilo é um sinal de alerta, né? A gente tem, óbvio, né, pensar num pai que perdeu um filho. Quanto tempo um pai que perdeu um filho vai lidar com a dor, com essa tristeza? Bastante tempo. Uma esposa que perdeu um esposo, vice-versa. Vai lidar bastante tempo, mas a gente sabe que, com o tempo, as memórias elas tendem a trazer um conforto e ficar uma saudade. A tristeza dá lugar à saudade. Mas a tristeza que fica latente, que fica lá dentro, e com o tempo vai acumulando tristeza. Porque outras coisas vão acontecer na vida. A vida é muito dinâmica, né? A gente acorda, tem uma ideia do dia. Mas, no decorrer daquilo ali, a gente vai passar por diversas coisas. Então, a tristeza preocupante, vamos falar assim, aquele estado de espírito preocupante, quando começa a juntar uma dor com a outra e depois a pessoa não sabe nem descrever o porquê que ela está triste. Aline, seria aquela tristeza que começa a paralisar a pessoa, a tirar os prazeres dela? Sim. Que ela já não encontra... No meio, ela está triste, mas ela não consegue mais sorrir. Sim, muito. A perda de prazer é uma outra característica, né? A perda do bem-estar em algo que a pessoa fazia que gostava muito de fazer. Talvez a pessoa gostava muito de fazer sua caminhada, de fazer seu crochê, né? Cozinhar, né? Tá tão em alta isso, né? Pessoas que gostavam de cozinhar, vai perdendo esse prazer. E muitas vezes as pessoas continuam muito funcionais. Elas cumprem as obrigações. Exato. Elas vão ao trabalho, nem todas as pessoas deixam de cumprir com as obrigações dela, mas elas começam a perder prazer naquilo que elas faziam. No modo automático, né? Muito, muito. Ela já acostumou a fazer aquilo, ela faz aquilo bem, ela está ali. Isso, é por isso que não dá para estabelecer uma regra do tipo, a pessoa está deitada na cama e não consegue levantar. Sim, isso é uma característica bem clara. Mas e aquele que consegue levantar da cama e trabalhar, cumprir, pagar as contas, tudo direitinho, mas está sem a sensação de prazer na vida. Perdeu o gosto pela vida. E aí, com o tempo, a vida vai devagarinho para ele perdendo um sentido, ou muito mais do que um perder sentido, é perder uma conexão. Perder uma conexão com o mundo, com as pessoas, com o redor, né? E é uma linha muito tênue, né? Para isso acontecer. Sim. E devagarinho. Para algumas pessoas talvez possa ser abrupto. Sim. Mas é outra coisa que não dá para medir. Sim. E aí o mais importante para quê? Para você que está em casa, que é com você ou com pessoas que estão à sua volta. Perceber como que está o comportamento das pessoas que estão à sua volta. Isso que a Dani falou, né? Do sorriso, do humor. Tem pessoas que vão devagarinho perdendo o humor, perdendo a vontade. E aí que o tema suicídio ele é tão amplo, que eu acredito que todo mundo que aproveitar as lives esse mês agora, né, que é mais intenso, todas elas vai ter alguma coisa para tirar, né? O principal recado hoje, que eu acho que é o mais importante, que eu atuo muito isso na clínica e com as pessoas que a gente pode ajudar com apoio familiar, é a escuta, né? É aquela coisa do acolhimento. Porque tem algumas coisas que a gente faz que a gente não deve fazer. E a gente tem muito esse hábito, né? Que é, por exemplo, o julgamento. Alguém, por exemplo, fala que ou teve uma tentativa de suicídio, ou fala que ele não quer mais viver, que a vida não faz mais sentido, que ele não é competente para nada. São afirmações de autodegradação, autodestruição. Para ele já não está valendo mais. Então, quando a pessoa chega com esse discurso, com esse comportamento, há muitas pessoas que às vezes usam dos termos de fraqueza, né?
outros termos, por exemplo, não tentando ser pejorativo, mas as pessoas usam mesmo, né? Do mimimi, tá de mimimi, tá de frescura, né? Tá faltando serviço. Tá faltando serviço, nossa, isso aí, demais, né? Dá serviço que melhora, Dá né? serviço. Como se o serviço resolvesse isso, e não é, a gente sabe que não é. E aí, quando a gente tem esse julgamento, o que a gente faz? A gente afasta ainda mais aquela pessoa de ser ouvida, porque tudo que aquela pessoa quer é iniciar o colocar as palavras, colocar o sentimento, colocar o que está sentindo através das palavras, e às vezes ela nem sabe como fazer isso. Sim. Porque não dá nome, não consegue dar nome. É verdade. Né? Na verdade, ela nem sabe direito o que está sentindo, né? Agora, Exatamente. você falou uma coisa, Aline, interessante, que é o ouvir, né? Como fazer para ajudar uma pessoa que ela precisa falar. Só que nós temos uma dificuldade muito grande hoje em ouvir. Já parou para pensar o quanto você tenta falar e outra pessoa fala junto, você fala de um problema seu, ela fala o dela. Aí você fala outro seu, ela fala outro dela, mas o dela é pior do que o seu. Aí fica quase que uma briga, né? Igual um consultório, né? Qual é o Qual é maior pior, problema? né? Qual fosse é pior, né? Qual problema é pior, né? Sim. Você sim. fica no consultório esperando a sua chamada, aí começam, olha, eu tô com um problema assim. É mesmo? Eu tô com um problema tal. A outra fala, não, mas o meu problema é muito pior. O meu é assim. Sim. Ninguém consegue ouvir. E aí que está a questão, não só ouvir, mas ouvir na essência. Porque quando nós conseguimos parar para ouvir, a gente para ouvir com o celular na mão. Exatamente. E aí você não está ouvindo, você está ouvindo, mas chegou alguma coisa, você quer ouvir, você quer dar atenção, mas você quer voltar aqui. E fica onde se ouvir na essência. Genuíno, né? O ser humano precisa ser ouvido na essência. Você sabe muito mais disso do que eu. Há muitas coisas ditas nas entrelinhas. A gente sabe disso. E uma pessoa quer falar, e a gente fala, né? Que está ouvindo, olhando para ela, mas não está. Esse ouvir nas entrelinhas é o que nós fazemos, né? Porque é a pergunta que a gente se faz quando ouve alguma coisa o que essa pessoa está querendo me dizer? Né, com essa frase, com essa declaração que está trazendo. No dia a dia, é óbvio que no senso comum a gente não está preparado para fazer isso. Isso é trabalho de profissional. E é por isso que essa primeira escuta de acolhimento do familiar, do amigo, é a escuta do quê? Eu me interesso pelo seu problema e eu estou aqui para te ajudar. Isso aí. E o passo seguinte vamos procurar apoio? Vamos procurar apoio especializado para isso? Porque se responsabilizar enquanto não profissional para fazer todo o trabalho de pessoas que estudaram há anos para fazer isso, é pesado, não é? Sim, sem na tua atribuição de pastor, né? Pegar um pouquinho esse lado, porque a gente sabe que as pessoas hoje exigem que o ministro pastoral cuide dessas coisas, e chega lá, talvez, no gabinete, alguém, não, pastor, conhece essa situação, e aí fica, talvez, no peso do profissional ali, profissional pastor e cuidador de ovelhas, essa carga que é de profissional, trabalho que é de profissional. Aline, uma pergunta, e quando a pessoa, ela não aceita os sintomas dela, até o familiar identifica, e chega a esse ponto de encaminhar para uma ajuda psicológica, para um profissional, mas que a própria pessoa não aceita, como a gente deve agir? No caso de pai, né, de esposa, de família mesmo. Como a gente deve agir para orientar essa pessoa que ela não reconhece que ela está passando por um problema, mas que a família já identificou? Geralmente, quando as pessoas elas não querem reconhecer, elas têm alguma crença muito rígida sobre o que é se tratar e cuidar daquilo. Né, uma crença super rígida que a gente tem é que uma depressão, uma angústia da alma, sem dar nome de doenças, né, que seja qualquer uma agitação, vamos falar assim, né, uma agitação interior, ela seja rotulada até como um distanciamento espiritual, um distanciamento de Deus. E aí, quando a gente verifica isso, negação, tanto da pessoa que está passando por isso ou da família, a gente está falando daquele tapete que a gente está jogando tudo embaixo do tapete. Talvez no início não dá para perceber, mas as coisas vão, como a gente falou no início, né? As coisas vão acontecendo todo dia. Então, e às vezes coisas muito pequenas vão entrando debaixo do tapete e vai fazendo aquele monte.
esse trabalho que é feito do Setembro Amarelo, esse trabalho que a igreja faz de ordem social, quanto mais se massifica o tema, quanto mais se traz o assunto, mais a pessoa, aquilo deixa de causar um estranhamento. Tira o tabu, né? Que há um tabu muito grande em cima disso. Muito, muito. E aí, esse trabalho de levar o assunto, insistir com o assunto, aproximar as pessoas, com o tempo aquilo se torna algo que não é tão bicho de sete cabeças. Sim. Tão distante da realidade. Eu gosto de usar um termo, que a pessoa fica psicoadaptada com o termo. Fica psicoadaptada, né, com um tratamento, ela fica psicoadaptada em saber que precisa de uma ajuda, porque ela ouve tanto aquilo, ela é orientada dessa forma. Você citou uma coisa, Aline, que acontece muito. As pessoas muitas vezes nos procuram, no nosso gabinete, pedindo orientações e tal, e você, pelo contato que você tem com gente, né? Gente é uma coisa que te dá muita ferramenta para você saber lidar um pouquinho. Você consegue identificar, não, está fora do meu alcance. Eu, particularmente, não tenho ferramentas para lidar com este tipo de problema. Né? E aí nós, vamos colocar assim, eu na minha área, eu tenho que ter a sensibilidade, a delicadeza de identificar. Sim. E o meu local de homem limitado para dizer, isso está fora do meu alcance. O que acontece muito é a gente tentar, deixa eu usar um termo aqui, né, semideus. Sim. E não somos, e nós temos pessoas perto de nós, dentro da nossa casa, vizinhos, amigos, enfim, que precisam de uma boa orientação, assim como a Dani perguntou, né? Como fazer para levar essa pessoa a entender com clareza que ela precisa de algo mais. Eu vejo que o trabalho espiritual, a igreja em si, eu vejo que é um conjunto de coisas que ajudam. É um pouco aqui, é um Sem pouco ali, dúvida. né? É aquela saidinha com o cachorro para olhar a árvore, o céu azul. Tudo isso contribui, mas a pessoa precisa começar a aceitar. Acho que o primeiro passo é esse. Sim. A aceitação, né? Mexer com os conceitos, né? Por que a gente tem um conceito de que um remédio para pressão alta não é uma dependência? Toma todo dia o remédio para pressão alta, né? Não é dependente, mas se tiver que tomar uma medicação para controle da ansiedade, para ajustar os níveis de serotonina no cérebro, porque quando a gente está com o nível de serotonina baixo, o que a gente tem? Sim. Desprazer em muitas coisas. Então, por que quando a gente entra com uma medicação para cuidar da mente, a gente tem o rótulo de dependência? Se a gente for falar química por química, a gente depende de H2O, que já é água, né? Então, já existe uma dependência química na criação aí, vamos falar assim, essa dependência do que é produzido por Deus. Agora é o sintético. Ok, então a gente faz uso o diabético, né? Faz uso lá da glicose, o hipertenso faz uso do medicamento para pressão. E isso não é visto como uma dependência. E quando a gente fala de uma medicação para nivelamento dos níveis hormonais, para deixar a pessoa com bem-estar, isso é visto como uma dependência. Logo, se é uma dependência, eu não posso me apegar nisso. E aí fica vivendo uma vida, eu uso muito esse termo de sempre na ponta da faca, como se estivesse sempre na ameaça, No né? limite, né? No limite, não consegue ser feliz, não consegue ficar bem. Então, toda vez que a gente tem alguém que tem essa resistência, tem que parar e dar ouvido aonde está a resistência. Ouvir o porquê dessa resistência e tentar, o novelo embolado, desembolar aquele novelo ali, né? Porque mexendo nos conceitos, a gente começa a abrir portas. É verdade. E a gente volta para ouvir na essência. Inclusive de quem é resistente, viu? De quem é resistente. Tem um Porque, pouco de paciência, né? Sim, sim. Você sabe que está precisando de um cuidado maior, que está fora do seu alcance, né? Mas ele precisa entender também isso, então tem que ser bem devagarzinho. Exatamente. Né? Olha, gente, o nosso chat aqui tá bombando, Ixi. o pessoal tá perguntando, o pessoal tá falando. Boa noite a
todos vocês que estão aí. Muito boa a sua participação, muito legal essa interação e é algo que nós queremos muito no nosso Sião Papo Aberto. Então, não deixe de interagir conosco aí. Deus abençoe a todos. Nós temos aí uma pergunta, Dani. Nós temos uma pergunta aí do pessoal. Pode colocar para a gente. Ver se ele corre ali a perguntinha. Olha quem tá ali, aquele rapaz, gente, a Deimar. Ah, Deimar. Verdade, já tô voltando. Leonora ligada. Legal, aí, ó. A pergunta. Tem aí do Ítalo. Ah, Ítalo. Eu tenho uma Ítalo pergunta. Cruz. Ele tem uma pergunta, gente. Como bombeiro, eu tive a oportunidade de vivenciar alguns casos de suicídio e tentativa do mesmo. Gostaria de saber se a forma como a pessoa tenta suicídio, visto que existem várias formas para fazê-lo, mais violenta ou menos violenta, diz a respeito à sua condição psicológica. Sim, sem dúvida, porque o que é um ato mais violento? Ele está muito da ordem da impulsividade, né? Cria-se assim vamos falar assim, entre aspas, acho que não seria a melhor palavra, né? Mas a coragem de fazer algo naquele momento, né? Uhum. E aí o pastor Rodrigo falou no início, Ítalo, e você que está nos ouvindo, sobre a questão de quando se faz uso de entorpecente, por exemplo, isso tudo tem influência com como a pessoa vai fazer. E vale a gente trazer um pouquinho, que lá na frente a gente não falou disso, a diferença, o que é ali uma ideação e o que é um ato, né? Uhum. A ideação, o conceito já diz, é da ordem da ideia. Sim, Só que sim. uma coisa, se a gente for pensar assim, quem nunca pensou em morrer e terminar a vida, né? Sabe aquela frase que a mãe da gente fala assim, um dia eu vou embora, vou deixar vocês todos aí, sabe? É uma coisa que a gente usa, talvez o termo morte para findar uma dor, findar um problema. Mas muitos de nós pensou e passou em algum momento, né? No momento de dor extrema, né? Mas aquilo passou, dor física mesmo que eu tô falando, mas passou. E numa ideação elaborada, tem-se planos, tem projeto, como vai fazer, o quando vai fazer. Então, já são de ordens mais que envolvem outras patologias que vão alimentando essa ideia e toda essa estratégia que está sendo elaborada ali. Meio que criando uma possibilidade real. Exato. O Ítalo aí, o pessoal do bombeiro, eles são treinados para atuar, né, em situações em quando eles chegam e ainda tem a possibilidade de resgatar aquela pessoa. Sim. Então, é um trabalho, inclusive, assim, que vale enaltecer, porque em situações em que você vê alguém numa situação de prestes a cometer um ato, é lá que a gente deve ligar. É verdade. É lá, porque é o pessoal do plano de emergência, vai atender diretamente, né? Agora, vale a pena lembrar também, Aline, que a pessoa que tenta isso, não é que ela quer morrer. Acho que isso fica muito claro. Ela quer se livrar da dor. Ela não sabe como, ela não consegue ver outro meio. Essa afirmação é correta? É difícil a gente vai lendo várias coisas, né? E tem aqueles que discordam, né? Mas é difícil a gente aceitar que para uma pessoa a vida perdeu o significado. E quando a vida perde o significado para alguém, sim, ela pode querer não viver mais? Sim. A gente não aceita isso, é difícil, né? Aquilo que a gente falou no início, né? A vida, ela é muito boa para ser vivida, né? Tudo isso. Mas, na maioria das vezes, não é uma questão só existencial de falta de sentido para a vida. É a de conexão. Então, se é a falta de uma conexão, existe muito que se pode fazer para se conectar. Do sentido também? Sim. Mas na conexão muito mais. Por quê? É a necessidade do acolhimento, é o amor, é o cuidado, né? Freud fala ainda, né? Nos livros, está lá, já foi, mas fala, né? Mas fala ainda. Que não existe o tratamento psicanalítico, como é o meu caso, sem amor. Precisa ter amor. Esse resgate precisa de amor, precisa ter cuidado. E ali ele está falando do terapeuta. Imagina quem está todo dia, né? Sim, em volta. Sim, é verdade. Agora, gente, olha só como que é legal isso, como que comunica, né? A Helena Machado escreveu ali, verdade, sou cuidadora de idosos
eu vivo muito isso, como o ouvir é importante. Essa sensibilidade, esse olho no olho, esse ouvir de fato na essência, né? Falta esse toque hoje para nós como um todo. Né? Tem mais uma pergunta aí, não é isso? Tem mais uma pergunta aí. Deixa ela chegar aqui, a pergunta já vai chegar para nós. Aí, chegou. Daniel, um abraço, Daniel Toledo, Miguel. Dani. ligadinho aí com a gente. Ele está perguntando, Aline, se existe a possibilidade de termos algum problema de autoestima sem ser perceptível. Aí ele cita um exemplo, como por exemplo, só nota quando fica se olhando o tempo inteiro. Isso pode causar depressão ou baixa estima? Sim, vamos falar um pouquinho então, Dani, da autoestima. Existe a possibilidade de ter alguma coisa ali da autoestima que não é percebido todos os dias, percebido facilmente? Sim. Vamos pegar perfis de pessoas, né? Uma pessoa, igual a gente aqui, muito falante, né? Muito extrovertido, a tendência é que se a gente chega num ambiente e a gente está mais calado, a gente está mais recluso, a pessoa nota na hora, né? Percebe na hora. Você chega no teu trabalho ou chega do trabalho em casa quieto, logo a pergunta é o que aconteceu. Mas às vezes, Dani, tem gente que tem personalidades um pouco mais quietas, mais centradas, mais tímidas. Ela é assim, isso é uma questão de personalidade, não existe certo ou errado. Mas, para essas pessoas, talvez, esses detalhes, né, da questão da baixa autoestima, né, de um processo de tristeza maior, talvez ele fique meio maquiado, porque aquela pessoa já é mais quietinha, exceto, né, mais reclusa, exceto quando tem alguém que é muito próximo, né? E aí, vale, até no nosso ambiente, no dia a dia, a gente sempre botar o olhar sobre aqueles que são os mais quietos, né? Sim. Porque às vezes a gente observa, o Ítalo vai confirmar, e depois, Ítalo, você confirma. Eu aprendi no curso de primeiros socorros que quando a gente chega num acidente, a gente, se tem alguma pessoa gritando, deixa ele para depois. Porque ele está ali gritando, então ele está com alguma energia. Mas vai olhar quem talvez já está perdendo pulsação. Então, esse olhar, talvez, para as pessoas que são mais quietas, né, que são mais tímidas, mas dos tímidos, dos quietos, tem amigos, tem família, né? É aquela coisa daquela criança, às vezes, que é tão quietinha, sempre tão quietinha, que é difícil perceber alguma coisa nela. Então, todo mundo tem que ser observado. A gente não pode dar o olhar privilegiado a quem faz mais barulho, como nós, né? As pessoas mais agitadas, né? É verdade, você falou isso aí, eu lembrei da minha infância. Sempre fui muito quietinho, muito na minha, né? Fazia as minhas coisas escondidos. Difícil acreditar. É isso. Daniel escreveu aqui, olha, as perguntas são só curiosidade mesmo, não se preocupem. A gente crê Muito isso mesmo, bem, Dani. muito bem. Mas é muito bom, Aline, a gente falar sobre isso, porque nós estamos falando de gente. Exato. E gente não tem uma coisa estática, como você já colocou, a própria vida não é estática. Exatamente. Né? Então, a gente não pode criar um diagnóstico baseado em 1, em 2, em 3 comportamentos, ou pessoa A, pessoa B, pessoa C. Não, um ser humano é muito único. E nós não podemos esquecer disso. Às vezes nós nivelamos todos, né? Como se fosse assim, ou assado. Não, o ser humano é muito único, é muito pessoal. É muito lindo. O ser humano é muito lindo, na sua diversidade do ser, né? Esse homem e essa mulher que brotam quase que todos os dias diferente. Não dá para ser um sempre, né? Nós até conversamos em off, nem o rio é o mesmo. É verdade. Nem um rio é o mesmo. Então nós temos que parar com esse negócio de achar, hoje eu estou assim, estou muito triste. Não, nós vivemos esses altos e baixos. Temos que ter um pouco de cuidado com isso, para auto se diagnosticar e falar, estou assim, calma. E se estiver, tudo bem.
Sim, Tem que hoje sair. tem os testezinhos, né? Você vai lá no Dr. Google, você traz um monte de informação, ótimo, tá ali para o nosso esclarecimento, mas a gente precisa saber usar, porque se a gente pega uma lista de coisas, né? E começa a ticar ali o que a gente tem, até os testezinhos mesmo, né? Dos programinhas que você vai lá e marca, né? Você tá sentindo isso, no final ele te dá, olha, você tá com uma quase depressão avançada. Gente, isso não funciona. Se não funciona, nós somos únicos, existem características comuns, mas como o Daniel trouxe ali, caso lá da autoestima, né? São questões diferentes para perfis diferentes, para pessoas diferentes, e uma coisa é checkmate nisso, seja qual for o estilo da pessoa, é autoconhecimento. Ótimo. Porque aquela pessoa que ela se conhece, ela sabe se cuidar. Não que ela não vá precisar das pessoas, mas ela precisa conhecê-la. E em processo seletivo, né, já na parte de RH, faço bastante processo seletivo. E a gente faz uma coisa bem bacana lá, que é a primeira parte da entrevista, você está solto para falar de você. O que você gosta. Eu sempre uso esse termo assim, olha, a gente tem o seu currículo aqui, a sua parte do que você faz, a gente já tem uma ideia. Agora a gente quer saber quem você é. Quem é você? Quem é você? E pasme, a maioria não sabe desenvolver um discurso de quem eu sou. Trava, né? Trava. Fala talvez nome, idade, onde mora e vai para o trabalho, né? Vai para o que faz. Nós não somos seres que só fazemos. Nós somos. O que a gente faz muda. Sim, Né? Às vezes hoje eu faço uma determinada coisa, fui desligado da empresa, fiquei triste, chorei, mas me reinventei. Hoje eu trabalho com outra coisa. Agora, quem eu sou, a gente vai fazendo uma... a palavra certa, quando você vai fazendo de aplicativos, né? Atualizando, né? Atualizando. Você vai fazendo versões diferentes de você a partir daquilo que você viveu na tua vida. Mas isso não é muito bacana? Nossa, isso é pleno demais, né? Isso não é dinâmico? Eu falei com uma pessoa hoje, eu falei, olha, na pandemia eu descobri atribuições, se eu posso usar esse termo, que eu não fazia ideia. Fazia ideia que eu tinha. Muito menos estar hoje aqui junto, trocando essa ideia, conversando sobre esse assunto tão importante. Jamais fazia ideia do negócio. Mas essas atribuições contribuíram para a versão nova do Rodrigo. Sim. Entende essa diferença? É isso. Do fazer, mas o fazer, ele contribui, ele muda a gente, mas ele não é o foco principal. Porque aí a gente está falando de valores, né? Valor a gente não perde. Valor é a gente, é onde a gente vai. Talvez a gente está num lugar que bate de frente com os nossos valores. E aí a gente tem plena certeza de que mesmo com algumas dificuldades, a gente sabe quem a gente é. A gente sabe, uma vez um pastor contou essa história, né, de uma senhora que foi pedir oração porque o filho tinha largado o emprego numa grande empresa e pediu para ele, pelo amor de Deus, conversar com o filho e tal. E quando o pastor foi conversar, o filho virou e falou assim, olha, eu trabalhei lá e realmente o que eles fazem está contra os meus valores. Né, trabalha com uma coisa que não é a favor dos meus, não bate com os meus valores. E aí o pastor entendeu que, na verdade, tudo aquilo que tinha sido ensinado para o rapaz, ele aprendeu muito bem. Ele fez uma escolha a partir daquilo que ele sabia quem ele era e que ele não se sujeitava a fazer. Então, autoconhecimento. Mas, Aline, você está falando isso aí, como é que a gente busca autoconhecimento? Parece assim, né? Facinho. Mas é um processo. É de comer esse negócio? É de comer, compra é o quê? mercado? Dá para desenhar, dá para anotar no caderninho? Não sei, né? Cada um tem uma estratégia. Mas, na verdade, o autoconhecimento vem de começar a olhar para si. Isso que eu faço, eu gosto de fazer mesmo? Ou eu estou no automático, né? Essas pessoas que eu convivo, né? Que todo dia eu estou rindo, estou lidando com elas e tal, eles são de fato os meus amigos? Ou quando eu chego em casa, fecho a minha porta, eu não queria, tá? Sim, né? Começar a se questionar. A gente tem uma facilidade muito grande, imensa, de questionar o comportamento do outro, né? E o que o outro faz, o que o outro pensa, mas a gente não se olha. Então, é virar o olho mesmo, né? É fazer esse movimento de virar os olhos para si mesmo, se questionar.
Tem gente que talvez vai conseguir fazer autorreflexões, vai conseguir fazer boas reflexões sobre si, até sozinho, com leitura, mas tem gente que vai precisar de um apoiozinho terapêutico. Sim. Vai precisar. Por quê? Porque às vezes isso está tão distante do que ele convive, está tão distante de uma realidade automática que ele vive, que aí a gente está aí para isso, né? Para dar esse apoio, para dar esse caminho, né? Para buscar essa pessoa que ela está lá dentro dela, que ela não sabe que tem, ou que ela se perdeu, porque ela não tem esse autoconhecimento. Eu acho esse trabalho psicológico tão lindo, né? A terapia é tão linda que ela consegue trazer uma pessoa que está lá dentro. Mostrar, né? Se eu posso usar esse termo, reviver, né? Porque é muito importante isso, a pessoa começar a querer buscar esse pouco desse autoconhecimento. O que me dá prazer? O que eu gosto de fazer? O que eu deixei de fazer que eu amo fazer? Isso tudo são perguntas que você precisa fazer para você mesmo. E aí nós podemos entender que algumas perguntas que nós fazemos para nós mesmos, nós também já conseguimos a própria resposta. As respostas, sempre nós mesmos já temos. Só que a gente vai buscando, a gente vai entendendo, a gente vai montando as peças do quebra-cabeça. Sim. E aí, para isso, precisa ter o quê? Paciência. Coisa que a gente não gosta de ter. Tudo nosso é muito instantâneo, né? A gente quer ter respostas rápidas, a gente quer ter listas rápidas, né? O que funciona, o que não funciona, o que é bom, o que não é bom. No mínimo, eu acredito que a gente precisa disso na vida mesmo, né? Tá? Isso nos traz um mínimo de organização para todo dia, né? Não é algo condenável. A gente não vive ao nosso prazer aí, como se o mundo fosse livre. Isso não me satisfaz. Não. Existe um equilíbrio entre eu ter que fazer algo que eu não gosto todo dia, porque isso vai me trazer uma paz, uma integridade para mim e para minha família. Isso só não pode desconfigurar a minha personalidade. Ótimo. Não pode desconfigurar quem eu sou. Ótimo. Olha como as pessoas se identificam. Rafaela Soares comentou aqui, assunto extremamente importante, infelizmente pouco falado. O que nós falamos no início, né? A gente espera o Setembro Amarelo para falar sobre isso. É verdade, dá para falar mais, dá para você em casa falar mais, não ficar preocupado de ser um assunto que, não vai fazer bem falar sobre isso. Não, fale sobre isso, e busque informação sobre isso, porque às vezes a gente tem medo de falar daquilo que a gente não conhece, né? E quanto mais a gente procura conversar, aquilo se torna algo de fácil contato. E é importante também lembrar, Aline, que as pessoas não devem se autodiagnosticar. Isso é muito importante. Tem que procurar a psicóloga. A gente nem faz um diagnóstico sem outras pessoas, outros profissionais às vezes envolvidos. Dependendo do que é trazido, a gente tem uma relação com equipes de diversos profissionais. Hoje eu converso com nutricionista, converso com psiquiatra, até com coach, que às vezes fala que a gente não conversa, né? Mas é alguém que vai trazer uma rotina e já está integrado com aquela ideia das pessoas ali que precisam do apoio, da família, da orientação. Criar objetivos para a vida, metas. Exatamente. Só que não é exclusivamente aquilo. Então, cada caso a gente vai entender. Aí, quanto que a gente precisa, por exemplo, de um apoio psiquiátrico, que é tão aí, um medo, um arrepio, né? Tu vai no cardiologista muito bem, vai no endócrino, né? Vai até no neuro. Eu percebo que, assim, às vezes as pessoas falam assim, não, eu não fui no psiquiatra, não, fui no neuro, né? Gente, é especialidade. Para com isso. O psiquiatra, ele vai trazer e até fazer uma leitura de exames do que é necessário para ter um equilíbrio hormonal, emocional, tudo ali. Então, a gente precisa tirar essa ideia. Essa ideia ainda é muito viva. E não é só na galera mais antiga, não. O pessoal novo também. Parece que é uma coisa que, se a gente não trabalhar muito para tirar isso, vai continuar se perpetuando, né? Exatamente. E uma coisa que entra também nesse assunto é a automedicação.
Porque muitas pessoas fazem uso de medicamento controlado e indicado pelo profissional que a atende. Mas ela indica para alguém que está com um sintoma parecido com o dela. E olha que interessante, Parecido. a gente deixa de ir no médico que prescreve aquela medicação, mas a gente usa a dica da outra pessoa, Da não outra funcionou pessoa. para ela. A medicação, ela tem, além da diversidade dela, a dosagem específica, né? E quando a gente toma uma dosagem específica de uma medicação, a gente sabe que aquilo vem diversos efeitos, até da ordem de alucinações, perda de sono, e a gente não tem competência nenhuma, muito menos para indicar e para tirar menos ainda, né? De vez em quando a gente recebe no consultório, eu não quero mais usar essa medicação, eu vim aqui porque eu quero deixar e eu acho que o tratamento terapêutico vai ser bom. Olha, não posso pegar teu caso. Não posso, porque é uma responsabilidade grande. Sim. Se pegar um caso de uma pessoa que está já orientada, quando não vem orientada, a gente encaminha para fazer esse trabalho de parceria. Então, a gente não precisa ter medo, porque o pior, muita gente já faz, que é pegar o remédio lá do vizinho, do parente, e tomar. Isso é muito pior. É isso que nós não conseguimos entender. Porque ele mesmo não vai. Eu lembrei agora daquele programa da minha juventude, não sei se passa ainda, acredito que sim, Altas Horas. A pessoa chega lá, olha, o meu amigo mandou perguntar, porque ele não quer falar que é ele. Sim, sim. Então, a pessoa não vai lá no médico, ele não vai sentar, falar sobre o seu problema, né? Mas ele vai pegar a dica do outro, porque o outro que está na frente. Então, ele fica por detrás ali, né? Meio que, o que ele passou lá? Né? Lembra que a gente falou do conceito? É isso aí. É trabalhar o conceito. É isso aí. É isso aí, é meio que se libertar desses tabus que nós temos na nossa sociedade. Mas, Aline, e o pessoal de casa, né? A hora passou muito rápido. Boa, né? O nosso tempo está se esgotando, mas eu quero te fazer essa última pergunta. Como manter-se saudável? Né? Qual o caminho para buscar essa vida mais saudável? Psicologicamente falando, porque nós sabemos que o nosso corpo vai refletir a nossa mente, né? Tem um livro muito conhecido, O Corpo Fala, quando fala de comportamentos, mas o corpo também fala quando fala de doenças psicossomáticas, né? O corpo começa a dar sinais para isso. Então, como começar a trabalhar para não chegar a um nível maior, mais elevado, de estresse, ou até chegar num nível que tem que tomar remédio, etc. Como manter uma vida mais saudável, mais equilibrada, trabalhar esses pilares de bem-estar, equilíbrio. Olha, o que eu vou falar é bem óbvio, né? Não tem novidade, não tem receita mágica, não tem nada. A gente tem os pilares de uma vida saudável, né? Vários deles, mas os principais: se alimentar bem, né? Não só para o que a gente fala que é psicossomático, né? Mas o corpo vai começar a sentir. Se o corpo começa a sentir fisicamente um desgaste, você vai ficar desgastado mentalmente desgastado por não conseguir fazer coisas que você conseguiria normalmente. Sim. Né? E fora toda a composição biomecânica, orgânica, tudo que tiver aí do nosso corpo, que é uma máquina fantástica. Sim. Então, começou a tranqueira, vai levar a gente para uma situação ali, e principalmente aí pegando um pouquinho o gancho, da ordem do que é compulsivo, né? Porque o que é o carboidrato, o que é o açúcar, é aquela sensação de prazer, bomba, né? A gente fica bem, a gente come um doce, come um lanche, só de falar, que, né? E quem me conhece deve estar falando assim, tu gosta de uma tranqueira, que eu sei, tu gosta, mas ultimamente qual é o plano? Hoje é segunda-feira, hoje não dá não, deixa para o fim de semana, né? Trazer esse equilíbrio na parte de alimentação. E aí, hoje a gente faz muito isso pensando no quê? Na estética. Pensando em, eu quero entrar em tal roupa, ou eu não quero estar gordinho, eu não quero... A estética é uma consequência de uma boa alimentação, né? Peguei essa também, tá, pessoal? Peguei e segurei pra mim também. Tá ouvindo, né? Então, saiu aqui e voltou aqui, né? E um outro pilar que é muito importante é a atividade física.
Por quê? Os nossos processos sinápticos precisam desse movimento do corpo, tá? E aí, gente, eu não tenho dinheiro para academia, caminhada, pedalar, qualquer coisa que você movimente o seu corpo, isso é necessário. Essa eu peguei. Pegou? Peguei. Eu tenho que pegar de volta, porque tô meio paradinha. Mas vamos lá, vamos aproveitar esse momento aqui de divisor de águas. E, finalmente, Rodrigo, a questão da espiritualidade, que eu considero, assim, um pilar muito forte. A gente não está falando de religiosidade, não está falando de prática, de ir à igreja, de participar de todos os eventos. Isso é bacana, ritual. Isso vamos colocar um pouco da parte social. Mas a espiritualidade é a fé, o sentido daquilo que te rege como ser humano nessa terra, e pensando de que aqui existe algo material. Então, a fé, independente da religião, das pessoas, das diversas religiões, até das pessoas que procuram lá no consultório, trabalhar a espiritualidade, ela é uma necessidade. E vou te dizer, inclusive, para quem se declara ateu, porque ele tem algo centrado para ele, né? Então, esse equilíbrio, quando a gente fala da espiritualidade, é você entender a espiritualidade para você. E aí a prática, óbvio, é uma consequência disso. Então, esses 3 pilares, e claro, né, por último, um acompanhamento daquilo que já se mostra, né, algo que está disfuncional. Óbvio que a gente não precisa pensar que está lá no fundo do poço para procurar uma ajuda. Começou a perceber que o negócio não está legal, por que não ir de uma vez? Né? Desde que a gente começa a perceber que a roupa está um pouco apertada, a gente já toma uma atitude. Né? Não vai deixar de ter roupa para vestir e ter que comprar tudo de novo. Então, a ideia é a mesma. Né? Falando de saúde mental, falando de cuidado, não precisa deixar a coisa ficar ruim para procurar uma ajuda. Né? Procura se entender. Hoje, as coisas que às vezes a gente ouve como desculpas, né? Como empecilhos, né? Hoje uma terapia é muito cara e tal. Hoje a gente tem, vamos lá, sistema público, né? É fácil, Aline? Não sei como é aqui, né? Mas sei que lá na cidade a gente direciona. Os programas, tem instituições que têm programas de preço social, então realmente é procurar isso, né? E os planos de saúde também, né? Então, caminho tem. Procura, busca. Hoje tem a forma do atendimento online. Então, aqui no meu bairro é longe, não tem um online. Tem até algumas instituições que fazem o social online. Então, vale fazer aquela busca lá na internet, talvez fazer uma inscrição. Legal. Porque é um caminho. Legal. É um bom o que caminho. não pode é não fazer nada. Não fazer nada. E se começar fazendo aquilo que está ao alcance, vai fazendo, já vai tendo resultado. Sim, ótimo, ótimo, ótimo. Quer falar alguma coisa, Dani? Não. Olha, o pessoal de casa aí interagindo, muito legal. Que legal. Muito bom. Que bom que vocês ficaram até agora conosco aqui. Muito legal. Aline, a gente tem que chegar ao final, né? Que Nós pena. Precisamos chegar ao final. Mas foi muito legal trocar essa ideia Gostei contigo muito aqui. também. Muito bom poder compartilhar um assunto extremamente importante que precisa voltar em nossa pauta antes de setembro. Por favor, vamos Não sim. precisa chegar em setembro poder falar sobre isso. Isso é muito importante porque isso é a saúde. Né? Então, Aline, eu quero agradecer a sua disponibilidade, a sua palavra, a sua orientação, o pessoal que está em casa. Eu que agradeço participar desse projeto 001, muito bacana, ficou marcado, foi um marco para mim, marcado, né? Ficou marcado. Legal. Mas muito legal. Importante, assim, esse trabalho da igreja na cidade, né? Igreja para a cidade, isso é importante porque a gente precisa de muita coisa nesse em volta, né? Esse em volta da igreja precisa de muito. Sim. E é esse anúncio, legal, né? É muito cuidar bom. disso. E para quem se identificou com alguma dessas coisas que a gente falou aqui, sempre tem, as coisas sempre mudam, sempre tem esperança, sempre tem jeito. Então, procura apoio, procura a gente, tá? Lá no Instagram, Aline Simão Psi, às vezes a gente consegue conversar um pouco, direcionar, dar um apoio,
né? A gente está sempre aí com esse propósito, né? O propósito Muito de ajudar bom. as pessoas. Muito legal, Aline. Muito bom. Você que ficou até agora conosco, obrigado pela sua presença, obrigado pela sua audiência que fala. Eu acho que é. A gente não está acostumado com isso, né? Audiência. Audiência. Obrigada pela sua audiência. Obrigada aí, meninas. Pela sua paciência, não é assim? Não é? Eu acho que é isso. Quase um Faustão você. Quase. Muito bom. Mas muito obrigado aí, foi muito legal. Esse 001, né, de muitos outros, se Deus permitir. Você que chegou agora aí no meio, não pegou o bate-papo aqui, nós somos a Igreja Presbiteriana Sião, ali no bairro Rodolfo Gonçalves, na rua José Gonçalves. Nos procura ali, estamos ali. Se você não tem um lar espiritual, nós queremos ser o seu lar espiritual. Deus te abençoe e até o próximo programa Sião Papo Aberto. Forte abraço a todos. Tchau, Valeu. um abraço. Tchau.